que você acha que acontece quando a gente morre? Se você tem alguma religião, muito possivelmente você vai me responder o que a sua religião prega. Se você é espírita, você vai dizer que o seu espírito vai para uma outra dimensão, ou até não vai para uma dimensão, mas sai do corpo e fica perambulando até ser digno de ir para outra dimensão. Se você é cristão, muito possivelmente você acredita no conceito de céu e inferno, e você acredita que possivelmente o nosso espírito vai, né, para alguma outra dimensão, para algum outro lugar, ficar perto de Deus, enfim, de outros seres iluminados. E por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa ateia, tá? Eu acredito em Deus, inclusive tenho frequentado a igreja. Mas eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham que acontece quando a gente morre a partir da lógica natural da vida, sem espiritualidade. Porque assim, eu acho que pode acontecer duas coisas. E fica tranquilo, tá? Que não é pecado pensar um pouco diferente. É só pensar, você não precisa chegar a nenhuma conclusão. Eu acho que acontece uma coisa meio chata ou uma coisa muito interessante e aparentemente legal. E a segunda coisa, inclusive, mistura um pouco de um conceito de tecnologia do futuro que tem num conto do Isaac Asimov, aquele cara que escreveu Eu, Robô. Eu até esqueci o nome do conto, é um conto muito bom, mas se você procurar ele é muito famoso, então provavelmente você vai achar. Bem, o que eu acho que acontece? O que é chato, o que não é tão legal, tão divertido de se falar, eu acho que a nossa não existência, ela enseja uma não percepção de nada. Tipo, não é tudo preto. As pessoas que às vezes tentam falar sobre esse conceito falam, fica tudo preto, é um nada infinito. Não é um nada que você consegue conscientemente conceber, porque não é um conceito perceptível. A gente não consegue perceber um nada eterno, também acho que seria incorreto de falar, porque a gente não consegue conceber a eternidade, mas a gente consegue chegar perto num tempo que é praticamente infinito, é muito tempo. Mas não é nem isso, não é simplesmente a eternidade, porque você não sente essa passagem de tempo, porque você não existe. Não existe ser humano ali, não existe percepção, não existe consciência para perceber aquela eternidade, o preto eterno, o nada eterno. Não existe isso. Então é realmente um nada tão absoluto e tão assim, verdadeiro que a gente sequer consegue conceber. Eu sei que é um pouco Lovecraftiano, né, falando, é um monstro que deixou as pessoas sem palavras. Não descreve como que é o monstro, exatamente, que deixou as pessoas sem palavras, né? Mas é que realmente é um exercício mental de abstração realmente difícil de se fazer. E talvez até meio ilógico, tá? Eu não sou um filósofo, nem nada do tipo. Então, se você assiste meus vídeos, você sabe disso. Que eu sou só um achador de coisas. Achador profissional. Mas eu realmente acho que se a gente não lembra do nosso antes, né, da nossa antes-existência, o que vai acontecer após a nossa existência é exatamente o que acontecia antes da nossa existência, que é o nada. Não existia nada, né? Existia um mundo, mas eu não vivia nesse mundo, então eu não tenho nenhuma lembrança dele, eu só consegui imaginar ele. E agora? Mas assim, o que era a sua primeira lembrança? Sua primeira lembrança é um momento de quando, sei lá, você tinha 4 anos de idade, 3 anos de idade, quando você lembra de algo muito especial, de muito novo, ou até 1 ano de idade, quando você provavelmente viveu algum trauma muito grande. Mas antes disso, você não lembra de nada, porque não existia percepção consciente, não existia consciência ali, entende? Para perceber uma passagem temporal, outros seres humanos, nada. Não existia nada. E é isso que acontece logo em seguida. E talvez para a nossa percepção humana, que é basicamente isso que importa para esse exercício lógico que a gente está propondo, que eu estou propondo aqui, para essa lógica humana, esse nada, ele é um nada infinito de início e fim. A gente morre e revive a mesma vida para sempre. Eu estou aqui misturando vários conceitos, inclusive um conceito de física, que existe um universo, né, que é o nosso, que veio de uma explosão, que é o Big Bang, e aí ele expande, e aí depois ele retrai com a mesma força que ele expandiu, né? De maneira exatamente proporcional, ele retrai, e aí vira novamente a singularidade, e aí aquela singularidade ela começa a ficar tão apertada que explode de novo. E ele explode com as mesmas leis da física, na minha cabeça, tá? E aí, com as mesmas leis da física, acontece exatamente tudo a mesma coisa. O momento que a Terra ganha vida, o momento que os seres evoluem e viram outros animais, e a gente vira ser humano, e aí chega até a sua existência, você vive, percebe o mundo, você é um pedacinho do universo que tem autopercepção, você percebe o mundo, você é poeira cósmica que olha em volta e tem individualidade ao mesmo tempo que você compreende um coletivo, morre,
acaba a sua percepção de mundo, e aí o universo segue o curso dele sem você perceber nada, e aí expande de novo, e aí volta, e aí explode de novo, aí aparece a sua vida de novo. Na nossa dimensão de percepção individual, o que é isso? É nascer, morrer, tudo seguido, imediatamente, assim, seguido. É igual, eu não sei se você teve a experiência de desmaiar, mas talvez muito parecido com desmaiar. Geralmente quando você desmaia, pelo menos os meus desmaios são assim, você não sonha, não é igual dormir. Você não tem um sonho para você sentir de certa forma que houve uma passagem de tempo. É meio assim, você apagou, aí você meio que acorda em outro lugar, assim, como se fosse um piscar de olhos, por mais que você tenha às vezes ficado apagado 10 segundos. Você não tem essa percepção desses 10 segundos, fechei o olho aqui, acordei aqui, sabe? De um outro jeito. Com a respiração pesada, enfim, mas não é sobre desmaio isso. E aí, eu acho que é isso que acontece. E essa é a conclusão do meu achismo mais chato, né? A gente vive repetidamente a mesma vida sempre. Talvez não as mesmas escolhas, talvez não. No limite ali do que não altere muito o universo, né, à nossa volta. E aí existe uma outra teoria física que eu me escoro também para pensar o que pode acontecer após a nossa morte, que é o seguinte. Mistura um pouco do conceito de céu, inclusive, de inferno, de existência humana e aquele conto do Isaac Asimov que eu falei, que eu esqueci o nome agora e espero que vocês pesquisem porque é muito bom. Eu acho que a gente vive num universo relativamente exato a partir do momento que a gente pensa no que já aconteceu. A gente tem o caos, como a gente não tem domínio da dimensão do tempo, a gente tem o caos à nossa frente na dimensão do tempo. O tempo, o universo, ele não está escrito daqui para frente. Mas o passado já aconteceu e a gente sabe com exatidão o que aconteceu. E o passado é como se fosse um quebra-cabeça que está faltando algumas peças, né? Se a gente quiser fazer uma releitura perfeita do passado, vão faltar peças, porque tem coisas que a gente, por exemplo, os antropólogos não, como é que fala? Os paleontólogos não acharam de fóssil, ou então de história moderna mesmo, né? A gente não sabe sobre a vida de todos os seres humanos, a gente sabe da vida de alguns seres humanos. Mas a gente tem bastante informação, então o que a gente conseguiria fazer? Como o passado já aconteceu e ele é exato, a gente conseguiria reconstruir essas lacunas com base no quebra-cabeça montado em volta. Pensa num quebra-cabeça que está faltando várias peças. E ali tem a imagem de um cavalo. Você consegue conceber que entre a coxa e o pé tem uma perna ali. Então, porque é uma dedução lógica e única que poderia acontecer, assim, pensando numa lógica específica, né, de um quebra-cabeça. Tipo, que ninguém ia fazer um quebra-cabeça de um cavalo de perna quebrada, por exemplo. Então, decepada com exatidão, a perna do cavalo ficou decepada, cheia de sangue, naquele espaço ali que está faltando. Então, assim, pela dedução lógica, a gente consegue preencher aquele espaço ali que está faltando de informação justamente com essas lacunas, né? E de que modo? Por exemplo, a gente não tem nenhuma informação sobre o seu João da padaria. O seu João da padaria, ele vivia... a gente só sabe que ele chamava seu João e ele vivia numa padaria. Sobre a vida pessoal a gente não sabe. Não sabe quem é pai e a mãe dele. A gente não sabe... a gente sabe que ele não teve filho também. Vamos botar mais esse dado. Mas o seu João da padaria, ele tinha muitos clientes. Então, o que a gente tem de informação além? A gente sabe que as pessoas iam no seu João da padaria comprar coisas. E o que a gente sabe, por exemplo, sobre a vida dele? Pessoalmente, especificamente, nada, como eu já disse. Mas, por exemplo, se você foi num domingo comprar uma Coca-Cola, não existia nenhum outro lugar no universo que o seu João poderia estar, a não ser na própria venda dele, te vendendo a Coca-Cola naquele exato segundo. No exato segundo anterior, a não ser que ele seja extremamente rápido, ou então ande na velocidade da luz, ele não pode estar em outro país, ele também não pode estar em outro estado, ele também não pode estar em outro município, ele também não pode estar em outro bairro, ele só pode estar dentro da venda dele, em algum lugar, fisicamente do espaço-tempo, um segundo antes, dentro de todas as possibilidades. Pensa como se fosse um jogo de xadrez e ele fosse o rei, que pode se movimentar em todas as direções, mas só com um quadradinho, e esse quadradinho representa um segundo de tempo, espaço-tempo, entendeu? E aí, a gente consegue prever, por exemplo, esse passo porque 5 minutos antes ele vendeu outra Coca-Cola para outra pessoa, porque a gente tem esse relato, a gente tem essa experiência para passar. E aí a gente vai preenchendo essa coxa de retalhos até o final e deduzindo a vida de várias pessoas do passado, as personalidades delas, o que elas pensavam. E de maneira mais complexa a gente consegue deduzir até a genética dela, os pensamentos que ocorriam na cabeça dela, as lembranças que ela viveu e, consequentemente, o que fez quimicamente mudar o cérebro dela, ter traumas e tal. As lembranças dela, tudo a gente consegue prever do passado. Porque não é uma previsão, uma reconstrução de algo que já aconteceu. Então tem como ser exato. Beleza, entenderam esse conceito? Legal.
em algum momento da humanidade, por exemplo, as pessoas elas vão morrendo, né? Elas vão morrendo infinitamente. Elas morrem e é isso. A morte é meio parecido com o que eu falei. Acabou, não existe mais nada. Só que o passado já aconteceu. E a gente não tem o domínio da dimensão do tempo. Nessa teoria que eu estou explicando, o universo ele não pode estar essa expansão e retração constante, como eu falei. Ele entra num movimento de expansão definitivo e ele para, ele esfria. Eu não lembro exatamente qual o nome disso, mas na física existe esse conceito. O universo ele vai esfriando com o tempo, ele para de ter movimento, então ele esfria, ele fica em 0 Kelvin lá, né? E ele para de ter movimento e, tecnicamente, o tempo também para. Depois que o universo para de expandir, tudo para, inclusive a dimensão do tempo, porque o espaço também parou. Não existe mais expansão do espaço, não existe expansão do tempo. Só que nesse meio tempo, nós, como humanidade, se Deus quiser, não vamos acabar, e a gente vai, com todos os perrengues, evoluir, vai construir, por exemplo, uma forma de captar energia solar infinita, e aí a gente vai conseguir explorar outras estrelas e conseguir explorar a energia dessas estrelas, e enquanto isso as pessoas vão morrendo, e o mundo vai girando, e girando, e girando. Só que vai chegar um determinado momento que a gente vai perceber, putz, o universo está se esfriando, acho que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem duas opções aqui, como humanidade. Ou aceitar que vai ser o nosso fim e o fim do universo, né? Nosso fim vai ser junto com o fim do universo, o que é um fim glorioso, a gente não foi extinto, a gente é uma raça, uma forma de vida que não se extinguiu, ela vai se extinguir juntamente com o universo, então basicamente a gente esteve nele na maior parte da existência desse universo. Ou a gente vai querer ser perene, a gente vai querer ser infinito, a gente vai querer ser além do universo, a gente vai querer ter a nossa existência, a nossa consciência para o além do universo. E pensando que essa universalidade de seres humanos ela precisa existir durante tanto tempo, numa qualidade de trabalho muito simbiótica, né? As pessoas elas vão ter que ter um comportamento social muito coletivista, elas vão ter que se ajudar e tal. Provavelmente o capitalismo ele não vai ter prosperado para essa sociedade que eu estou pensando existir, que vai criar todas essas coisas. E aí, a gente vai evoluindo tecnicamente, vai explorando todas as estrelas, inventa meios de comunicação instantânea, que a gente já existe, mas intergaláctica, né? Então de uma estrela para outra, praticamente a velocidade da luz. Mas a gente percebe que a gente já tem tantos pontos do universo que essa conexão ela não é suficiente. E aí a tecnologia evolui e a gente consegue fazer um inconsciente coletivo, ou um consciente coletivo, que a gente se conecta como se fosse uma Matrix, e vive uma vida num espaço físico virtual muito menor, enquanto os nossos corpos estão no espaço físico real muito maior e muito mais distante. E porque é assim que faz sentido ser coletivista, e aí você começa a trabalhar dentro de uma máquina. Uma realidade virtual sua trabalha e faz bem para esse universo através desse universo virtual, e enquanto o seu corpo existe no universo real. E aí, consequentemente, a gente começa a perceber que, se existe esse universo virtual, que a minha consciência ela tá totalmente carregada aqui dentro, eu não preciso necessariamente viver uma vida que me limita, que acaba. Eu posso, assim que eu morrer, viver dentro dessa máquina, desse mundo virtual, pro resto da minha vida, pro resto da existência, pro resto de bilhões de anos. E existe depois, a partir disso, existe um esforço coletivo por essa vida infinita. E aí, em algum momento, a vida infinita ela vai acontecer. A gente vai viver dentro de um universo, de um mundo virtual, com o trabalho sendo todo executado dentro desse mundo virtual. E a partir daí, a gente vai conseguir vencer muitas barreiras, que era a última barreira, basicamente, que era a barreira do espaço. Na verdade, do espaço e do tempo, né, de certa forma. E aí a gente vai descambar para um nível de tecnologia muito alto, que a gente não vai precisar nem navegar no universo físico real para fazer as coisas. A gente vai ter construído máquinas que vão fazer isso por nós. Elas vão existir no universo físico para que o nosso universo virtual prospere. E a gente segue e vai vivendo a vida assim. E aí a gente resolve, putz, seria muito legal a gente ter nossos entes queridos aqui. Então o que a gente faz? A gente vai criando, com base nas informações que a gente tem, a vida dessas pessoas do passado que já morreram, por exemplo, os pais daquela geração que é virtual, a gente consegue recriar literalmente aquela pessoa, porque a gente tem peças do quebra-cabeça
e consegue deduzir o que falta. E aí cria aquela pessoa virtualmente, mesmo ela já tendo morrido há muito tempo. E aí ela existe, é como se ela volta à vida, de fato. E pra ela, talvez aquilo pareça muito o céu, porque é muito perfeito. Gente, só um minutinho, tem uma formiga gigante aqui que eu vou ter que matar, que ela tá vindo na minha direção pra me picar e ela tem garras imensas. Eu tenho que matar inseto, mas enfim. Que dava pra fazer. E aí, essas pessoas que voltaram à vida, elas conseguem recriar essas outras pessoas do passado delas. E isso vai acontecer de maneira procedural até a gente conseguir recriar praticamente todo o universo. Só que tem pessoas que são piores do que outras. Imagina a gente recriando o Donald Trump, né? Depois que saíram os Epstein Files aí, a gente sabe que ele não é uma pessoa legal. O próprio Jeffrey Epstein, né? A gente sabe que ele não é uma pessoa muito legal. Então, assim, o que vai acontecer? A gente vai recriar essas pessoas? Sim, nós iremos recriar essas pessoas. Nós iremos julgar essas pessoas. Fazer um julgamento, mas é um julgamento já elevado. A gente vive numa sociedade que não é a terrena mais, que não vive por essas leis, que não existe mais conflito. É uma sociedade praticamente perfeita essa virtual. Então a gente vai julgar essas pessoas, mas não para dizer qual que é o destino delas. E aí, basicamente, a gente não vai reviver elas para mandar elas para um inferno. A gente vai julgar elas e ensinar o que é certo e o que é errado. E aí a gente vai ter a condição de, inclusive, dimensionar se ela entendeu que o que ela fez no passado estava incorreto. E ela vai pedir perdão e a gente vai aceitar, porque essa pessoa vai ter realmente mudado. Ela vai ter um tempo infinito para mudar. E ela vai mudar. E aí, a partir disso, a gente vai fazer isso com toda a sociedade. E meio que, em algum momento, o mundo vai se esfriar, certo? Basicamente, as pessoas vão deixar de existir, vão deixar de continuar se procriando. E aí, quando deixar de procriar, basicamente só vai existir esse universo infinito, que a gente vai ter já trabalhado também de maneira tão incansável na própria existência desse universo, que a gente vai conseguir ter controle da dimensão do tempo. A gente vai ter controle, ou pelo menos a possibilidade de navegar pelo tempo. A gente consegue não só navegar no espaço mais, mas agora a gente consegue navegar no tempo. Então a gente consegue usar a energia de outras dimensões temporais para a nossa própria existência. E ir salvando os seres humanos dessas outras dimensões também. Entendeu? E é isso, dá até um arrepio de pensar nisso, porque é uma coisa que, mano, parece que faz muito sentido. Mas, por mais que seja loucura, sei lá, vai que a gente é uma dessas sociedades que não produziu isso, mas está sendo arrebatada por outros seres humanos de outras dimensões que estão usando a nossa estrela para, por exemplo, ter energia, ou então o nosso próprio sistema solar, porque o sistema solar como um todo emana energia, o nosso planeta, enfim, sei lá. Entende? E meio que isso é o paraíso. Porque é uma sociedade perfeita, sem fome, porque você não precisa se alimentar se você está num mundo virtual, sem sede, sem necessidade de dormir, você vai ter a sua existência e sua existência plena, e você vai ter a possibilidade de refletir pelo resto da eternidade sobre os erros que você cometeu. Você vai ter a possibilidade de viver uma nova vida em um lugar sem julgamento, até algum ponto, né? As pessoas vão precisar te ensinar o que é certo e o que é errado. E basicamente isso explicaria, inclusive, Deus me perdoa. Eu frequento a igreja, viu, gente? Mas uma coisa é fé e outra coisa é essa digressão lógica que eu acho muito interessante de se propor. Isso explicaria a própria existência de Deus, porque a gente teria uma sociedade humana superior que domina a dimensão do tempo e basicamente é perfeita. Ela é onipresente, onipotente e onisciente. Porque se ela domina o tempo, a navegabilidade no tempo, ela basicamente pode estar em todos os lugares da existência do universo, de todos os universos. Enfim, é isso. É isso. Eu acho que pode ser uma das duas coisas que aconteça. E aí? O que você acha que pode acontecer? Me conta aí nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, sei lá. E queria pedir desculpa por não estar postando o vídeo que eu falei que ia postar do esmalte. Eu não sei se eu cheguei a falar da temática do vídeo, mas do esmalte. Mas enfim, num fundo verde e eu de terno. Eu cheguei a falar desses dados e dessa informação que ia ter no vídeo. Então, ele tá dando muito trabalho para editar. Eu não sei com que frequência eu vou conseguir fazer vídeos desse tipo, por mais que eu acho muito legal fazer vídeo desse tipo. Eu gosto de fazer vídeo desse tipo também. Mas, mano, esses vídeos aqui basicamente são fillers. Porque eu preciso ter frequência, porque a plataforma demanda. Então eu pensei, o que eu posso fazer que é legal, que eu goste e que seja muito fácil de fazer e que caiba numa dimensão de tempo viável de edição, fazer uma thumb, pensar num título e postar 2 vezes por semana. É esse tipo de vídeo aqui. Então, foi por isso que eu cheguei nessa conclusão e tô fazendo esses vídeos. E provavelmente vou continuar fazendo pra sempre, porque é muito gostosinho de fazer. Não tem roteiro,
não tem tanto compromisso, mas é muito legal, porque é uma forma de conversar com quem me segue. Valeu, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!